Eu estava naquela ídolos do coração e já estava pronta a mensagem. Mas desde ontem o Senhor começou a colocar uma impressão no meu espírito de pessoas necessitadas de milagre. Pessoas que estão precisando. E daí veio como uma enxurrada, uma onda, foi aumentando, se tornou num tsunami. E daí isso fez com que hoje eu pudesse estar preparando algo especial recebido de Deus. E eu tenho certeza que isso pode tocar o teu coração. Porque acho que nunca no nosso tempo tivemos um tempo com tanto problema. Se eu perguntar aqui, quem tem enfrentado problema, dificuldade, das maiores, de diversas situações, diversas maneiras, eu acredito que todo mundo vai levantar a mão aqui. Eu acredito que hoje não tem ninguém que está assim, nossa, eu não tenho nenhuma situação para me preocupar. Não, hoje nós estamos sempre tendo preocupações, sempre com desânimo, sempre coisas para nos... E o Senhor falou assim, olha, eu quero hoje ministrar e que meu povo saiba que eu estou à disposição e querendo e desejando que eles clamem a mim para que eu possa demonstrar e me revelar como um Deus, Jeová Jiré, que provê, um Deus de milagre, que é poderoso para fazer infinitamente mais, das pequenas às grandes coisas, das coisas possíveis até as impossíveis. Esse é o nosso Deus e hoje Ele quer falar com você isso, em nome de Jesus. Tema da mensagem, lições sobre necessidades e fé. Necessidade e fé. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, capítulo 10, versículo de 46 a 52. Acho que todo mundo conhece já diversas mensagens, eu mesmo já preguei sobre essa passagem, mas hoje o Senhor trouxe uma perspectiva um pouco diferente. Marcos capítulo 10, verso 46 a 52, diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, que estava passando por ali, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam, a multidão ali começaram a chamar a atenção dele para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais forte, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Clamava, gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chamem-no. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, Rabone, mestre, eu quero ver, quero enxergar, eu quero voltar a ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Vá, disse Jesus, a sua fé... A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Essa passagem mostra alguém com uma situação, com uma deficiência, uma cegueira, mas que por conta dessa cegueira ele tinha sido forçado, naturalmente, quando nós temos alguns problemas, esses problemas nos levam a outros problemas. Uma pessoa que perde o trabalho,
ela às vezes tem que mudar de casa, mudar de vida, vender o carro, às vezes por causa da sua situação financeira, ele perde alguns amigos e daí tantas coisas. Tem alguns problemas que nos sobrevêm, eles são como tsunami, ele vem e começa a arrastar a gente cada vez mais ladeira abaixo. E a impressão que a gente tem é que era o que acontecia com esse homem. Esse homem, por conta da cegueira, ele se torna um mendigo, ele é obrigado a ficar fora da cidade, à beira do caminho ali, porque talvez ali era onde passavam os mercadores, passava muita gente, era um lugar onde tinha possibilidade dele pedir esmola, pedir ajuda. Então era alguém que estava fora do convívio social, talvez fora do convívio familiar, era alguém ali à beira da sociedade, à beira do caminho. Eu queria tirar algumas lições, eu falei o tema, né? Falei lições sobre necessidade e fé. E eu queria tirar algumas lições sobre isso. Falar que a primeira coisa que o Espírito me trouxe é alguém necessitado à beira do caminho. O versículo diz: então, chegando a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Alguém que por causa do seu problema vivia à margem da sociedade. A cegueira desencadeou vários outros problemas. E primeira coisa, a gente às vezes olha para uma personagem dessa e a gente não imagina quantas pessoas, porque a gente fala sobre cegueira. Não, aqui será que tem algum deficiente visual? Talvez não, talvez tenha alguém com outras deficiências, mas eu queria um pouco além. Quantas coisas, quantas deficiências, quantas dificuldades, quantos problemas têm sobrevindo a nós e que têm nos levado a viver uma vida à margem daquilo que se é e se espera de uma vida plena. Quando Jesus vem, ele fala que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham uma vida plena, uma vida abundante. Mas a gente tem percebido que, inclusive entre os cristãos, entre a igreja, a gente vê pessoas cada vez mais com problemas, tristes, solitárias, pessoas que estão enfrentando problema na família, no trabalho, na sociedade, problema de saúde, problema financeiro, problema de todo quanto é tipo. E às vezes a gente não tem nem noção, mas aqui, nessa multidão, nesse tanto de pessoas, quantas pessoas hoje se encontram à margem da vida que Deus tem para elas, por causa de um problema com o filho, que faz com que ela não se relacione bem na sua casa, que faz com que ela se torne alguém depressiva, deprimida, alguém que não tem mais vontade de se relacionar, de viver, ou não, alguém que é assombrado por uma enfermidade, que é a causa dor, que causa sofrimento, e ela, por conta dessa dor, dessa enfermidade, de repente ela é assombrada por descrédito. Acho que não adianta eu querer viver mais, não adianta, ou não, eu acostumo, a minha vida é essa, minha vida é uma vida de sofrimento. Você sabe, uma das coisas que mais me incomoda é quando eu converso com pessoas que são casadas e tipo assim, e não falam sobre divórcio. Divórcio fica muito assim, eu sou cristão e não vou me divorciar. Olha, é uma coisa muito boa, é uma coisa que a gente fica assim, é alguém que tem aliança, sabe que Deus odeia o divórcio, mas na mesma quase frase, eu já acostumei com essa vida que eu tenho, que a nossa vida de casado é assim como, ele lá, eu aqui, ela lá, eu aqui, a gente cada um na sua, não tem mais amor, não tem mais nada, não tem quase nem respeito mais, então por não ter nem respeito, nem amor, nem nada, a gente vai levando. Eu fico pensando assim, eu sou um pai mau, mas eu não desejo isso para minha filha,
E Jesus falando que nós que somos pai mau, não desejamos coisas más para os nossos filhos. Quanto mais nosso Pai Celestial. Sabe, eu não vejo que... Então eu posso dizer que uma pessoa que está vivendo um casamento desse, ela está à margem da vida que Deus sonhou para ela. Quer seja o homem, quer seja a mulher. Então, se a gente começar e continuar vendo, quantas coisas, quantas situações têm levado as pessoas a viverem cabisbaixo, ou realmente buscando a Deus, até querendo, eu preciso de uma mudança. Quantas pessoas perderam já a sua identidade de pessoas especiais, filhas de Deus, que são criados à imagem e semelhança de Deus, que vieram para essa terra para fazer a diferença, para ser sal, para ser luz, para brilhar, para manifestar a glória de Deus, mas por conta de uma situação, por causa de um problema, se satisfazem em viver. Orem por mim, me ajuda, ora por mim, eu estou passando, nossa, aquela luta, eu estou passando por dificuldade, eu estou passando aquela luta, e tem gente que vive 6 horas, é o crente 6 horas por mim, 6 horas, fica lá naquela mendigância. E eu fico assim, e o que o Senhor ministrou, o pior de tudo, é que muitas vezes, ninguém percebe isso. Às vezes tem gente na nossa casa, vivendo à margem da sociedade. Às vezes o nosso esposo, a nossa esposa está assim. Às vezes os nossos filhos estão assim, os nossos pais. Se eu estou falando numa casa, que dirá numa igreja como essa. Quantas pessoas que às vezes vêm aqui, mas que na sua vida, eles já estão à margem do caminho, ou à margem da sua vida, por conta de problema, por conta de dificuldade, por conta de deficiências de todos os tipos. Mas nesse texto vem uma coisa aqui, uma próxima lição. Primeira lição, nós temos alguém necessitado à beira do caminho. Essa pessoa pode ser você, pode ser eu, pode ser cada um de nós aqui. Eu sei que se a gente fizer uma análise, eu espero não que a gente analise os outros, mas que cada um faça uma análise, mas o que o Espírito colocou no meu coração, que está assim de gente, como o cego Bartimeu. Mas o cego Bartimeu me ensina uma outra lição, esse texto. Jesus, a oportunidade para qualquer tipo de pessoa, para qualquer tipo de deficiência, para qualquer tipo de problema. Jesus passa por essas pessoas. Jesus, enquanto esteve aqui, ele viveu passando por pessoas desse tipo, pessoas que tinham problema. Na verdade, ele ia até as pessoas. Numa certa vez, ele foi chamado, convidado para um lugar, para uma festa, para um banquete, mas que do lado se encontrava o tanque de Betesda, e em vez dele ir para esse lugar de festa, de banquete, de celebração, ele vai aonde as pessoas eram necessitadas e carentes. O Senhor está sempre à busca, em procura dessas pessoas. Então, se você, mesmo que ninguém saiba, mesmo que ninguém perceba, e eu quero falar, o Espírito tocou muito isso. Meu querido, você que está assim, você se sente que parece que ninguém está percebendo isso. Eu estou falando e você está se identificando. E você vai se identificar exatamente com isso. E parece que ninguém está percebendo isso. Você está se identificando, você está nesse grau assim, parece que e você está assim, não é de hoje. Mas eu quero dizer, tem alguém que não só percebe, mas vai ao teu encontro. Passa por você. E eu quero dizer, hoje ele está passando por aqui. Jesus, a oportunidade. 47. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
essa lição, Jesus, a oportunidade. Diga uma oportunidade. Não, diga uma oportunidade. Você acha que uma oportunidade é importante? Meus queridos, quantas pessoas gostariam de ter uma oportunidade? Uma oportunidade de reconciliar-se com alguém, pedir perdão para alguém que já foi e não tem mais oportunidade. Quantas pessoas gostariam de ter oportunidade de ter um encontro com Jesus? Ter um encontro com alguém que pudesse solucionar. Se eu pudesse ter um encontro com Elon Musk e ele falasse assim: olha, eu vou dar a oportunidade de alguém se encontrar comigo e pedir algo, eu vou dar um presente, um benefício, o que vocês querem? Quem não gostaria de uma oportunidade dessa? Ou tantas outras oportunidade de encontrar alguém, ou de encontrar a lâmpada como que é a lâmpada do Aladim, do gênio lá. Quantos não gostariam de ter essa oportunidade se isso existisse? Quantas oportunidades nós gostaríamos? Oportunidade é algo fantástico, mas eu quero dizer que tem muita gente que vive perdendo oportunidades. Você sabe disso? Você acredita que tem muita gente que vive tendo oportunidade e vive perdendo? Está aí o renovo para provar. Quantas pessoas perdem oportunidade porque, não sei. Esse cego Bartimeu, ele não perdeu a oportunidade. Ao saber que estava passando por ali Jesus, ele não pensou duas vezes. Ele, depois de não sei quanto tempo vivendo essa vida à margem da sociedade, sem poder viver uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida onde ele pudesse se relacionar com pessoas, onde ele pudesse usufruir, produzir, trabalhar, fazer, realizar, se satisfazer com tantas coisas dessa vida que Deus nos deu de presente, mas por causa de um problema, por causa de uma depressão, por causa de uma chateação, por causa de uma mágoa, por causa de um rancor, por causa de tantas coisas, ele não vivia isso. Ele fala assim: não, mas hoje eu posso ter a minha chance de mudar a minha vida e a minha história, e eu não vou perder essa oportunidade. E ele começa a gritar, e esse grito, Jesus, filho de Davi, é como se fosse um clamor. Esse grito, a gente fala muito sobre oração e clamor, tem diferença entre, às vezes a gente fala, vamos orar, vamos clamar. Se tem algo, e nós vamos lançar algo aqui que vocês vão ficar surpresos, porque eu cheguei para os pastores nas nossas reuniões e falei, tem algo que Deus está me cobrando mesmo, me chamando a minha atenção. Deus, ele fala muito, porque eu sou responsável por conduzir a igreja, e tem hora que ele fala assim: Marinho, você está falhando nisso. E quando eu ouço, eu fico muito triste, eu me arrependo, eu peço perdão, falo: Deus, então vamos fazer. Então, e se tem uma área que nós estamos falhando, é no clamor, na oração, na busca. Jesus está aqui, Jesus está passando, Jesus está à disposição. Parece que é até feio falar Jesus à disposição, mas na verdade quando ele se sacrifica na cruz por mim e por você, ele está falando assim: olha, eu vim para vocês. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Eu estou aqui para abençoar, eu estou aqui para curar, eu estou aqui para salvar, eu estou aqui para dar uma nova esperança para vocês. E às vezes a gente fica: mas cadê Jesus? Eu não vejo, eu não apalpo, eu não sinto. Para mim aqui é só um culto, para mim aqui é só um pastor falando, aqui só alguém falando, eu não sinto nada. Talvez é por isso que você nunca recebeu nada, porque você não consegue crer que Ele se faz presente, aonde Ele se faz presente, coisas extraordinárias podem acontecer. E esse homem chamado Bartimeu, ele começa o clamor, ele começa a clamar, e eu quero dizer que o Espírito colocou no meu coração: o clamor é o caminho mais rápido até o coração de Deus. Vou repetir: o clamor é o caminho mais rápido até o coração de Deus. Deve ser a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e até a última solução
para os aflitos. E geralmente a gente recorre ao celular, à vizinha, ao amigo, a tio, a pastor, a gente recorre a todo mundo. Mas a gente até faz aquela oração, ai Senhor, não sei o que, e a gente para. Como a gente perde de não gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, olhe para mim, eu sou necessitado, eu sou pobre, eu sou um pecador, mas eu preciso de ti, olhe por mim, olhe para mim, eu preciso de ti, socorre-me nessa situação, ajuda-me nessa situação, eu preciso porque eu não sei, eu não consigo, eu estou à margem da sociedade, eu não tenho outro bem, eu não tenho outra situação, eu não tenho outra a quem mais me apegar, mas eu sei que o Senhor, o Senhor é poderoso para mudar a minha história. É isso que esse homem faz. E agora, eu fico assim, impressionado com a questão do como nós temos dificuldade de nos aproximar de Deus. Sobre clamor, quantos textos nós temos sobre clamor? Eu tenho alguns aqui. Alguns que você vem na tua mente rapidamente. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que você nem imagina. Jeremias 29, 12 e 13, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês vão me procurar e vão me achar quando me procurarem de todo o coração. O que esse homem estava fazendo? Tem outros textos, você lembra lá quando o povo no Egito, eles estão sendo afligidos pelos feitores, pelo faraó, eles estão sendo massacrados, eles estão sendo açoitados, e Deus visita Moisés e fala o quê? Eu ouvi o clamor do meu povo. Os ouvidos do Senhor não estão fechados, Ele ouve o clamor do povo dele. Ele, mais do que Ele ouve, Ele responde o clamor. Ele fala que Ele vai responder, clama a mim e eu responderei. Tem faltado, sabe, porque muitas vezes nós ficamos à beira do caminho, à margem do caminho, sofrendo por diversas situações. É porque muitas vezes, em vez de clamar, nós estamos navegando, em vez de clamar, nós estamos fofocando, em vez de clamar, nós estamos murmurando, em vez de clamar, nós estamos fazendo tudo menos clamar. Mas se nós passássemos a clamar, a buscar, a orar, a gente ia ouvir a resposta de Deus, Ele falando, pode subir, vem, pode chegar perto de mim, eu estou vendo que você está clamando. Mas você sabe o grande problema, e aqui vai a diferença das pessoas que têm a sua vida transformada por milagres, por transformações, são pessoas que não desistem, porque se tem uma coisa que o inimigo faz, é impedir o povo de clamar. E eu vou colocar aqui, porque hoje, Jesus, de alguma maneira, Ele não está passando fisicamente aqui. Então, hoje, se fosse fisicamente, o inimigo ia colocar, sabe o quê? Uma multidão para te impedir, como ele fez com o paralítico. Ele ia colocar uma multidão para te impedir, como fez com a mulher do fluxo de sangue. Ele ia colocar uma multidão para te impedir, como fez com Davi. Mas hoje, porque Jesus não está aqui fisicamente, Ele enviou o Espírito dele para que através do Espírito, o Espírito nos levasse a clamar, a orar, e através da oração, do clamor, a gente chegasse até Ele. Hoje, o inimigo ele usa distrações, incredulidade. Adianta eu orar? Cansaço, descaso, orgulho, vergonha. Ele usa de tudo para que a gente não saia como saiu Zaqueu, como saiu a mulher do fluxo de sangue, como saiu o cego Bartimeu. Mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque é a terceira lição. Impedimentos
sempre haverá impedimentos para chegarmos até Jesus. Por isso que não é tão fácil, meu querido, porque se fosse fácil, a multidão do povo de Deus estaria sempre assim, fala milagre, todo mundo, fala aqui. Por isso que você ouve aqui, você ouve ali, você ouve lá, você ouve ali, você ouve outro lá, você ouve lá, porque nem todos têm coragem de subir numa árvore, nem todos têm coragem, quando vem o inimigo usando situações, falando, para, está indo lá na igreja, que agora está dando dinheiro para pastor também, agora está virando a modinha aí, e aí, que você, para, está vendo o que está acontecendo? Gente morrendo aí por causa desse extremismo, para de clamar. Não, eu sei o que eu preciso e eu sei quem está passando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você está aí na igreja? Mas agora não está mudando nada. Você não sei o quê. E aí os problemas continuam. Aí lá, mas não muda nada, só muda endereço. A igreja é tudo igual e não sei o quê. Eu sei o que eu preciso e eu vou continuar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não, mas vocês vão porque... Não, eu vou porque eu sei. Tem muita gente que fica dando ouvido para tanta coisa. Por isso que continua na mendicância emocional, na mendicância espiritual, por isso que continua cego espiritualmente, sem discernir, por isso que continua miserável, precisando de esmola de orações, precisando de esmola de ouvidos para ficar desabafando as suas frustrações, as suas queixumes, as suas feridas. Sabe por quê? Porque não tem coragem de ir contra a multidão que fica, contra o inimigo que fica tudo tentando nos paralisar e continuar como servo Bartimeu. Jesus, filho de Davi, ninguém vai me impedir de chegar até você, ninguém vai impedir de eu continuar orando, ninguém vai impedir de eu clamar, ninguém vai impedir de eu chegar até o Senhor, ninguém vai impedir de eu prosseguir em te conhecer, ninguém vai fazer eu parar de continuar a minha trajetória de conhecer e de te buscar. Aleluia. Meus queridos, por isso que essa é a diferença de quem experimenta cura, milagres, transformações, porque se fosse alguém que desanima com qualquer coisa, não é com qualquer coisa, porque isso traz um constrangimento, a pessoa já era um Zé Ninguém para a sociedade, já era tratado com, fica quieto, para, não sei o quê. Se fosse qualquer pessoa, se for, para começar, já não teria nem dado primeiro, né, porque o que vão achar? Gente, eu não vou para frente, porque o que vão achar? Vão achar que eu estou precisando? Vão achar que eu fico tentando fazer de nada, para que ninguém olhe para mim, eu não vou na igreja por causa de vergonha, não sento ali porque de vergonha, não sei o que, e às vezes essa vergonha vai, e são tantas coisas que nos impedem, mas sabe quem na verdade, quem está perdendo com tudo isso? Sou eu e você, que continuamos nessa vida à margem do caminho. Eu queria que você, toda vez que eu falar margem do caminho, a margem da vontade de Deus para você, que é uma vida plena, feliz e abundante. Essa é a vontade de Deus. Isso daqui, esse ponto, impedimentos para chegarmos até Jesus. Isso daí muitos o repreendiam para que se calasse. E eu dei exemplo aqui de tantos outros que tiveram essas dificuldades. Agora eu vou para o quarto e penúltimo exemplo. Estou bem hoje, hein? Ali dispararam a hora que eu comecei a pregar? Então tá bom, hein? Legal. Agora eu relaxo um pouco, agora nesses dois eu prolongo. Brincadeira, meus queridos. Foco na necessidade primária. É outra lição aqui que a gente aprende tanto com Jesus como com Bartimeu. A gente fica, e eu já vi muitos pregadores fazendo algumas interpretações,
A hora que o cego chega até ele, Jesus manda, ouve, por causa do clamor, percebeu que estava, né, ali, falou, não, chegou o clamor até mim, eu ouvi, então manda chamar. Daí Bartimeu joga capa, joga tudo, e vai até Jesus, e a hora que chega, Jesus faz a pergunta, o que você quer que eu faça? Será que Jesus não sabia, não via que ele era cego? Não... Por que Jesus faz essa pergunta? Porque ele não era apenas cego. Ele não necessitava apenas de enxergar. Ele precisava de esmola, de dinheiro, de roupa, de carinho, de atenção. Ele precisava de moradia. Como eu falei, ele precisava de muitas coisas. Ele estava ali, ele era um mendigo. A pergunta não é tão absurda, porque ele poderia falar assim, ai, mestre, se o senhor puder me arrumar um lugar para ficar, se o senhor puder me arrumar comida, se o senhor puder me arrumar dinheiro, se o senhor puder me arrumar roupa, se o senhor puder, são tantos os pedidos que ele podia fazer, se o senhor puder usar a tua influência, se o senhor puder, eu posso seguir o senhor desse jeito, ele podia falar tantas coisas, podia pedir tantas coisas, como muitos de nós fazemos. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, me arruma um trabalho. Senhor, me arruma, traz meu filho para a igreja. Senhor, prepara alguém para eu casar. Senhor, faz isso, faz aquilo. São tantos problemas. Senhor, me cura. Senhor, faz isso. Eu sei que tem muitas demandas e nós pedimos. Mas aqui o que o Senhor estava falando, você sabe qual é a sua principal necessidade? Você tem noção do que te levou a estar nesse lugar onde você está, nessa vida? Então a pergunta que Jesus faz hoje, e a gente vai ver o foco tanto de Jesus como do Bartimeu. Você sabe o que te levou a estar tendo essa vida nesse casamento? Você sabe o que te levou, talvez, a ter essa enfermidade? Pastor, eu sei que coisas acontecem, não é, tem coisas, tem tragédias, tem coisas, a gente pode separar, mas no mínimo são coisas. O que me levou a estar passando por essa situação? O que me levou a estar mendigando orações, ajuda, carinho, atenção? O que me levou a ser assim, me tornar essa pessoa, talvez aquém do que Deus sonhou para mim, uma pessoa que hoje não vive os planos, o chamado de Deus, os sonhos que eu tinha, que eu acredito que Deus colocou no meu coração. Por que eu estou assim? Será que simplesmente quando eu chego diante de Deus, quando eu chego aqui no altar, num apelo, quando eu estou clamando e na oportunidade que eu tenho de estar, eu estou focando no essencial, ou eu estou no periférico? Eu estou só no, Senhor, que eu perdi o emprego, me arruma um trabalho. Espera aí, o que te leva a perder o emprego? Será que o que precisa ser consertado não é o teu orgulho, ou o teu zelo, a tua falta de zelo, a tua preguiça, será que não é essa cegueira de você perceber como você... Dá para entender, meus queridos? Porque o que Jesus estava querendo falar você sabe o que te levou a ter essa vida miserável? E quando o cego fala, Senhor, eu quero ver, eu sei que se o Senhor, aqui tem duas coisas, ele fala, exatamente, eu sei o que me levou a ter essa vida, é a ausência, é a cegueira. Tem muita gente que sabe o que precisa mudar, ser curado, ser tratado, é o orgulho, é a rebeldia,
é a dificuldade em obedecer, a se submeter, a ouvir. São tantas coisas, tantas mazelas que nos levam a ter problema. Não, é largar de achar que você é o sabichão, que você sabe tudo, largar a mão de não gostar de ser orientada, corrigida e assim por diante. Porque senão você pode sair de um casamento, entra em outro, tá, como a mulher samaritana, no 6º casamento, até Jesus falar, não, sabe o problema teu? Não é homem. Não é o homem A, homem B, homem C, não tem nada a ver enquanto você está achando que o teu problema é emocional, relacionamento, homem, o teu problema é que você não conhece a água da vida. Você não tem satisfação na vida, você fica buscando coisa, e tem muita gente. O que falta é ter um verdadeiro encontro com Jesus, porque daí ele vem aqui, ele ouve, ele está no momento, ele está na família, ele está legal, mas chega um momento que ele precisa de bebida, outro precisa de droga, outro precisa de sexo, outro precisa de diversão, outro precisa de adrenalina, outro precisa de... E daí ele acha que o problema dele é isso. Não, o problema é porque eu bebo muito. Não, mas o teu problema é o que te leva a beber. É a dependência, o que te levou à dependência? Está vendo como uma coisa, senão a gente fica tratando, a gente vai para a igreja e fica assim, Senhor, ora para eu fazer isso, ora para aquilo. A gente está diante de Jesus, e Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Eu quero que você me arrume um pouco de comida. Sabe o que ia acontecer se Jesus arrumasse 1 mês de comida para ele? Falasse, tem uma mulher aqui que eu orei por ela foi curada, ela vai cuidar de você. Ia passar um tempo, a mulher ia morrer, ele ia precisar de novo. Quando Deus não trata, ou a gente não reconhece que o problema nosso é a cegueira, é o pecado, é o orgulho, são tantas coisas que nos leva, talvez a gente nunca vai conseguir viver essa vida plena, porque mais cedo ou mais tarde, hoje eu vou na igreja, eu sou abençoado, mas passa uma semana eu estou tudo arrebentado de novo, porque Jesus só me deu um prato de comida. Mas por que Jesus só me deu um prato de comida? Porque a hora que Ele chega diante de você, o que você precisa, acho que o meu problema é um prato de comida. Não, teu problema não é um prato de comida, teu problema é a cegueira. Teu problema é a cegueira espiritual, teu problema é a lepra, é o pecado, é a rebeldia, é a desobediência, é a falta de submissão, é a falta de ouvir, é a falta de querer aprender, é a falta de querer deixar a si mesmo, deixar a natureza pecaminosa e começar a viver uma vida para Deus. Deixar as paixões desse mundo e começar a ser cheio da presença de Deus. Daí você vai ver e falar, e é o que acontece. Daí você vai para todos. O foco de Bartimeu, foco de Jesus, mas foco de Bartimeu e o foco de todos. De todos esses que eu dei exemplo, de Zaqueu, da mulher do fluxo de sangue. Porque eu acho interessante quando chamam Bartimeu. Olha, ele está clamando, olha, fica feliz, coragem, se alegra, porque o mestre está te chamando. Tem um negócio lá, nesse texto aqui, 50, versículo 50, ele fala assim, lançando a capa para o lado. Para mim, aqui eu sinto que na hora, ele ele pegou as coisas já dele, de mendigo, a roupa dele, aquilo aonde ele vivia, ele já saiu sabendo o que ia acontecer. Ele falou assim, Jesus está me chamando? Espera aí, mendigo Bartimeu, pode ficar aqui, porque eu já estou indo para uma nova vida. Eu sei que agora eu não vou precisar mais dessa roupa de mendigo. Eu não vou precisar mais dessa maca, desse lugar, porque eu estou indo. Eu sei que para quem eu estou indo, Ele vai tocar exatamente aonde eu preciso. Ele vai tocar na minha cegueira. E assim que Ele tocar na minha cegueira, eu vou ser uma nova criatura. Eu vou ser uma nova pessoa, então eu não vou precisar mais dessa capa, eu não vou precisar mais dessa roupa, eu não vou precisar mais dessas bagagens, eu vou lá, e o que acontece?
o resultado, quinta lição, o resultado de uma fé focada. Fé focada por quê? Porque você sabe que fé é um negócio que a gente demonstra, não é um negócio abstrato. Fé não é sentimento. Eu tenho... Porque você sabe que o Brasil é o país de fé. Opa, acabou, peraí. Minha garganta está... O Brasil é chamado país de fé. Se todo mundo fala, nossa, você já viu? Nossa, eu tenho uma fé. Aquela mulher tem uma fé. Aquela não sei o que tem uma fé. Mas essa fé tem levado você aqui. Quais as atitudes? Porque você lembra quando Jesus está lá para curar o paralítico, quando por conta de toda aquela situação, as dificuldades, e os 4 amigos descem lá, sobem no telhado lá e tira as telhas, remove lá tudo que estava impedindo e desce por cabo, por corda, por lençol, por tudo. O paralítico na frente de Jesus, fala lá o texto que fala assim, Jesus vendo-lhe a fé. Lógico que Jesus sabia, conhecia o coração, lia, via, mas assim, depois de uma atitude dessa, depois de uma atitude de Zaqueu, de subir numa árvore, e a história mostra que era uma árvore, que era uma figueira brava, alguns falam, outros falam, mas que era uma árvore que não era tão simples de subir, e uma pessoa que, não era uma criança subir numa árvore, era uma pessoa bem de vida, um rico subindo numa árvore. Ixi, lá, a mulher do fluxo de sangue enfrentando. Por isso que em todas essas, Bartimeu, todo mundo mandando ele ficar quieto, ele gritando. Em todas essas vai ter uma palavra. E aqui eu acho maravilhoso, porque fala, o relato aqui não fala que Jesus orou. Peraí, vem cá, eu vou colocar a mão, não vou fazer. Ela mesmo fala assim, o que você quer? Eu quero ver. Pode ir em paz, a tua fé te curou. Depois de tudo isso que você fez, essa demonstração de que você quer, de que você crê, você já vem, você já deixa as tuas coisas lá, você vem focado, sabendo que o que te trouxe para essa vida foi a cegueira, o teu problema é a cegueira, você reconhece isso, você vem ter a mim com uma convicção, porque a ponto de deixar tuas roupas, é assim, a mulher do fluxo de sangue, lá ela estava na casa dela e pensava, se eu tão somente tocar nas vestes dele, tanto é que ela toca e virtude sai. Jesus não olha para ela, não está vendo, não está falando, não está desejando curar. Jesus não está nem olhando para ela, nem toca nela, ela toca num pedacinho da roupa de Jesus e ela é curada. Jesus não fala nada, não profetiza, não ora, não faz nada. O que acontece? Por causa da fé. Uma fé focada, se eu tão somente. E sabe que essas pessoas têm em comum? Além de uma fé muito focada. Versículo 52. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ele deixa de ser alguém que vivia à margem do caminho. Ele recebe o seu milagre e de um mendigo à margem do caminho se torna um discípulo no caminho. Para o caminho. Sabe, nosso Deus, nosso Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e é para todo sempre. Ele continua passando pelos caminhos das nossas vidas. Ele continua passando por aqui. Eu não tenho dúvida que todos os cultos aqui, que cada célula, que cada lugar onde se reúne 2 ou 3, no nome dEle, Ele se faz presente, porque Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A palavra dEle não volta vazia, e Ele fez uma promessa,
que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele se faria presente. E ele se faz presente ali, aqui. Eu achei lindo, fui ali no banheiro dar uma olhada como que estava, encontrei alguém ali, um irmão, chorando, falando, estava acabando o louvor, falou, não consigo não me emocionar, não consigo não, presença de Deus, porque ele falou um texto lá, porque Deus habita no meio dos louvores. É uma realidade. Agora, por que ele sente? Ele sente porque ele crê, porque ele sabe que acontece. Ele tem a palavra. Enquanto está rolando o louvor, ele não fica assim, ai que louvor bonito, olha que música bonita, olha como o pessoal toca legal. Ah não, eu não gosto dessa música. Ai não, peraí, ai aquela luz não está legal. Ai esse som está alto. Ele está assim, Deus habita no meio dos louvores. Deus está aqui então, Ele está presente. Daí ele começa a ser envolvido pela presença de Deus, porque ele crê, isso é uma fé focada, ele é tocado, ele é transformado, às vezes curado, às vezes sarado, às vezes vai saber o que acontece ali, porque agora aqui, depois de uma palavra dessa, que nós falamos, e o que Deus quis trazer aqui, é porque eu sinto como pai, eu vim aqui, a gente hoje, como vô também, vô é um pai, nossa, eu acho que a gente gosta mais de neto do que de filho até, viu? Não sei, os vô e as vó vão entender, tá? Então, Ana Laura, quando você for vó, você vai entender, não fica triste não, é brincadeira, a gente ama todo mundo assim, mas é um negócio, daí hoje, meu netinho está acostumando a falar assim, a gente às vezes chama atenção, ou ele está começando, porque a gente começando a tentar disciplinar ele, então a gente fica assim, não sei o que, tal, daí ele vem depois e fala assim, você está triste? Você está triste? Você está triste? E daí hoje ele acordou, estou triste. E daí agora vindo para cá, ele estava moadinho, ele vem sempre muito feliz, muito alegre, ele estava moadinho, daí chegou aqui, estava moadinho, daí a Nilva, a gente ficou ali, eu falei, Nilva, o que ele tem, será e tal, a gente já fica todo assim, preocupado. Agora pergunta, como que Deus tem visto você à beira do caminho? Voltando àquele texto, que é um texto que eu mais amo, talvez é porque eu cito, acho que não tem um culto, não tem um aconselhamento, não tem nada que eu não use que mexe comigo, porque eu sou pai e quero o melhor da minha filha, toda vez se eu que sou mal, eu fico tite de ver meu Deus, tite, que dirá o nosso Deus, de ver você à margem do caminho. Por isso que nessa noite ele está passando aqui, ele trouxe essa palavra para falar, eu quero tocar em você, eu quero te curar, eu quero que você experimente o milagre. Nosso Deus, Ele é um Deus de milagre. Ele quer mudar minha vida. Alguns momentos que eu passo, e essa palavra é para mim também, porque de vez em quando eu fico tite também. Mas daí nós podemos experimentar um milagre, podemos ser curados, sarados. O que tem nos levado a ficar triste? Talvez, e a oração que eu faço, talvez o que tem faltado, porque Jesus, Ele continua aqui, Ele vai te seguir, Ele vai continuar aqui na quinta, Ele está todos os dias, está aqui há tempo. Eu não sei se o que tem faltado é você se achegar a Ele através do clamor, da fé, de atitudes de fé. Eu não sei se tem faltado você reconhecer qual é o verdadeiro problema, porque às vezes você chega, mas chega pedindo somente esmola, e não o verdadeiro problema. Mas eu sei, se você clamar, se você chegar, esse mesmo Jesus que há 2000 anos atrás mudou a história de um Bartimeu, continua mudando histórias hoje. E Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitude, Ele faz acepção de fé. Porque fé, atitude, fé focada.
Eu queria que o Ministério do Louvor viesse aqui à frente. Eu não vou nem, eu acredito que eu nem preciso falar, porque Deus colocou no meu coração para falar sobre milagre. Eu não acredito que Ele mude uma palavra para não realizar milagre. Eu não acredito que Ele traga uma palavra dessa, faz com que isso fomente o meu coração e traga tanta coisa aqui, tanto conteúdo para não tocar você, para não mudar a tua história. Só peço para que você, nesse momento, duas coisas. Primeiro, tem que ser através do clamor. Às vezes quando eu faço apelo, eu percebo que pessoas vêm muito esperando. Você vê que nesse, Jesus nem orou. O que curou a pessoa foi a atitude da pessoa, foi o clamor da pessoa. Foi a atitude, a fé da pessoa, de não, eu creio, eu sei, e o foco da pessoa. Porque ela podia voltar com esmola. Ela podia, às vezes você pode vir para frente e voltar com esmola. Com esmola, que eu falo, com as migalhas. Lembra quando Jesus fala de migalhas lá para a mulher, lá Ciro Fenícia, e ela fala, não, mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Aquela mulher mexeu o coração de Jesus. Jesus ficou assim, opa, essa daí quer até as migalhas, ela aceitaria as migalhas. Então só porque você aceitaria, só porque você honrou, porque você realmente está desesperada, se humilhando, ela se humilhou, ela aceitou o título de cachorra. Porque Jesus estava falando, não é lícito tirar o pão, o alimento dos filhos para dar para os cachorros, os cachorrinhos. Ela falou assim, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem. Ela se humilhou. E Jesus olha e fala assim, então toma aqui tua cura, vai, tua filha está liberta. Você entende o que é atitude? E às vezes a gente fica assim, achando que eu fui na igreja hoje, olha, eu sou da PIB, eu sou da Rasgando os Céus, eu sou da Assembleia de Deus, eu sou da tal igreja. Isso daí não... Eu sou da multidão que seguia Jesus. Não, eu sou um Bartimeu, eu sou um Zaqueu, eu sou uma mulher do fluxo de sangue, que eu não estou nem aí para a multidão. Eu sei do que eu preciso, eu sei do que Jesus pode, e eu vou lá receber o meu milagre e a minha transformação para a glória do nome dele. E isso vai se tornar, porque eu vou sair dessa margem e vou me tornar um discípulo, vou seguir e glorificar o nome dele. Todos vão saber dessa história, que um dia eu estava à beira do caminho, mas porque um dia eu toquei nas vestes de Jesus, porque um dia eu ouvi uma voz, e eu fui, eu clamei, eu busquei, eu não me importei com quem estava do meu lado, e eu recebi a minha cura, a minha transformação, o meu milagre. Eu quero te convidar nessa hora. O que eu quero te convidar? O Ministério do Louvor vai cantar uma música. O Ministério do Louvor vai cantar uma música. E se você se identificou com essa palavra, e hoje eu queria que você imaginasse, porque não está no fisicamente, mas eu vejo pela fé Jesus passando aqui com seu manto aqui. Eu queria que você viesse, você que precisa de um milagre hoje, que você que talvez ninguém imagine, ninguém sabe, mas você precisa de algo. Eu queria que você viesse, não para receber uma oração, mas para clamar pelo teu milagre, para falar, Jesus, a pergunta é o que você quer, o que você precisa, mas que o Espírito fale a real necessidade. Não vem pedir, não, Senhor, eu preciso que o Senhor toque em mim, aqui dentro, na minha amargura, na minha tristeza. Eu preciso que o Senhor toque na minha falta de fé. Eu preciso que o Senhor toque na minha incredulidade, na minha frieza espiritual, na minha frieza,
no meu temperamento, no meu jeito, no meu orgulho, no meu pecado, tudo que você precisa, mas você vai vir e vai clamar, você vai falar: Senhor, eu estou aqui, eu preciso, Filho de Davi, Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E você vai, e eu quero crer e ter certeza de que muitos serão tocados pelo Senhor e receberão o seu milagre em nome de Jesus. Aleluia. Os demais vão ficar cantando, tocando, se você quiser no teu lugar, mas expresse, eu gostaria que você expressasse a tua fé de alguma maneira em nome de Jesus. Poder em seu nome, Jesus.